Muito bem. É uma honra estar aqui em Curitiba de novo para falar para vocês, ser convidado aqui pela Escola da AGU e pela Escola da Superior de Advocacia, aqui da OAB Paraná. Me sinto muito honrado e apresentamos aqui um tema mais mundano, digamos assim, né? Sem tanta conotação espiritual, apesar de que tudo no nosso mundo tem uma conotação espiritual, porque as coisas primeiro se dão num plano imaterial para depois se materializarem, isso desde os primórdios. Tanto que a Bíblia diz, no Evangelho de João, e o verbo se fez carne, né? Então primeiro era o verbo, algo imaterial que depois se materializou no nosso mundo. Então todas as coisas aqui acontecem em primeiro lugar num plano espiritual, num plano não material. Na nossa vida também, as coisas acontecem primeiro dentro da nossa cabeça. Nós primeiro pensamos aquilo que vai se passar. Nós projetamos algo, nós planejamos algo, isso dentro da nossa cabeça. Então toda a ação tem primeiro um pensamento por trás, algo imaterial que se materializa. Isso acontece então em todos os nossos níveis aí, na nossa vivência. Pois bem, a questão da crise, a questão da evolução, a questão do progresso na crise, né? Nós temos aqui algumas situações no nosso mundo que nós chamamos de problemas, nós gostamos de chamar de problemas. Então, a crise, ela é um conjunto de problemas, mesmo porque dizem que um problema não vem sozinho, vem sempre acompanhado de outros, né? Ninguém consegue ter um problema só na vida, se fosse assim era uma beleza, né? Então nós temos aí diversos problemas. E a crise é essa sequência ou esse conjunto de problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não, eu costumo dizer que não vai haver ser humano nenhum que pise aqui na face da Terra que não vai ter problema. Isso não existe, né? Todo mundo que nasce aqui nesse mundo vai passar por uma diversidade de problemas, vai enfrentar crises, seja em que nível for, mas vai. Por um motivo muito simples, para aqueles que acreditam em Deus, a crise, o problema, é justamente o mecanismo que Deus tem para acordar a gente, né? Para dar um toque de despertar, para dizer para a gente que nós estamos muito estáticos, nós estamos parados, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos produzir, nós precisamos progredir, porque Deus é progresso, Deus é dinâmico. Deus não é o mesmo. Ele é o mesmo porque Ele é Deus, mas Ele se transforma a cada dia. Ele vem se transformando de uma forma muito dinâmica. E Deus não para, né? É aquela beleza, a beleza, como dizia Santo Agostinho, a beleza sempre antiga e sempre nova, ao mesmo tempo. Deus é Deus desde sempre, mas Ele vem se transformando, vem te surpreendendo a cada dia. E como nós lutamos para ser a imagem e semelhança de Deus, não é isso? Nós também não podemos ficar sentados numa zona de conforto. Então, uma coisa que Deus detesta é a zona de conforto. Como tirar uma pessoa da zona de conforto? Através dos problemas, permitindo que certas situações ocorram na vida das pessoas. Essas situações que nós não gostamos, que nós temos esse horror e chamamos de problemas, essas crises. Então, vamos lá. Inevitável viver com problemas. Todos nós teremos problemas e vamos viver assim. E provavelmente vamos ter problemas até o último dia da nossa vida aqui. Então, como ter paz? Como progredir? Se muitas vezes nós ficamos paralisados por medo. Porque a questão maior com os problemas e as crises é justamente o medo que nós sentimos. Nós nos apavoramos, nós nos retraímos, nós temos medo de enfrentar. Então, o medo é a grande chave para a questão dos problemas. Então, como nós devemos encarar os problemas? Aí é que está. Quando você se depara com um problema, você formula na sua mente diversos questionamentos, perguntas. E uma coisa que eu tenho visto é que essas perguntas que o pessoal costuma fazer diante dos problemas das vidas de cada um deles, são perguntas muito negativas.
E são perguntas que contêm uma resposta negativa já embutidas na formulação da pergunta. É uma coisa fantástica. Por exemplo, se você tem um sobrepeso e você gostaria de saber a melhor forma de perder esse sobrepeso, como é que você vai perguntar? Aí a pessoa chega para mim e fala assim, Pedro, eu não sei mais o que fazer, eu sou muito gorda. Aí já afirma, eu sou muito gorda, já começa daí. Como é que eu faço para não ser gorda desse jeito? Gorda de novo. Mas você pensa dessa forma? Então, eu penso. Eu penso que eu estou gorda demais, eu não consigo perder essa gordura. Como é que eu faço? A pessoa afirma que ela é muito gorda e que ela nunca vai conseguir perder aquela gordura. E aí ela faz a pergunta. Mas a pergunta já contém uma afirmação negativa, ou seja, eu não consigo sair dessa situação. E tantas outras. A pessoa diz assim, minha situação financeira está muito rica, como é que eu faço para sair dessa situação onde eu não ganho nunca, eu não ganho dinheiro, não consigo nunca o melhor emprego? Quer dizer, a pessoa já afirma negativamente que ela não consegue, que ela não tem força, que ela não pode. Então, é o que dizem, né? Como a minha avó dizia, quando você fala alguma coisa, cuidado com o que você fala, porque se passar um anjo perto, ele diz amém e a coisa está sacramentada. Os mais antigos sabem, né? Tinha esse ditado, cuidado com o que você diz, porque se o anjo ouvir, ele diz amém e lá está. Então esse é o primeiro grande problema, como você encara a questão da crise e que perguntas você faz quando você está vivendo essa crise. Que tipo de perguntas? São perguntas que vão te levar a um crescimento ou são perguntas que vão te levar a uma prisão? O que eu tenho visto, as pessoas fazem perguntas que levam elas à prisão. Isso é muito ruim. Então, domine a sua língua, domine a sua mente e as suas emoções. Não deixe se levar por essa negatividade. A pergunta deve ser feita para você sair da crise, para você vencer o problema e não para você sucumbir. A ideia não é sucumbir. Se você está analisando aquela situação, você está analisando porque você quer vencer aquela situação e não porque você quer perder. Não faz sentido ser derrotado ali. Então, melhores perguntas. Pergunte, como eu faço então para ser mais saudável? Como eu faço para ganhar mais dinheiro? Essas perguntas são boas. Eu não estou embutindo nada negativo nelas. Então, todas as vezes que eu me deparo com algum problema, eu procuro analisar aquele problema e claro que eu formulo as minhas perguntas, mas as perguntas que eu formulo são perguntas positivas. Eu não quero ancorar a minha mente em fatos negativos. Eu não quero ancorar a minha mente na derrota, porque justamente eu quero sair daquela situação. Eu não quero me afundar mais. Então é necessário novas perguntas. Essas perguntas podem ser associadas à dor ou ao prazer, que são as duas fortes correntes aí do ser humano, né? Nós tratamos tudo na base da dor ou do prazer. E assim, nós queremos evitar a dor e queremos obter prazer. Basicamente esse é o caminho do ser humano. Se você parte do princípio que os problemas só te trazem dor, você vai ter uma relação muito ruim com os problemas. Todas as vezes que eles aparecerem, você vai já imediatamente associar com algo negativo, com derrota, com humilhação, com dor. E aí você não consegue ter um raciocínio muito bom. Quando na verdade nós poderíamos, como algum número de pessoas faz, quer dizer, pessoas já mais evoluídas, né, pessoas já com mais consciência, elas associam os problemas a oportunidades de crescimento. E aquilo lhes dá prazer, o prazer do enfrentamento, o prazer do jogo, da emoção de poder ali tentar vencer. Senão a vida seria muito monótona. Se a nossa vida não tivesse os problemas, ela seria uma vida monótona. Então nós precisamos disso também para termos um incentivo na vida. É como um teste, uma prova. E você não vai para um teste, para uma prova, de modo desleixado, sem preparação. Então você se prepara bem para enfrentar. E na hora que você está enfrentando, se você realmente quer vencer, você sente uma boa emoção com relação àquilo. Claro, dá um friozinho na barriga e tal, mas você sente que você está ali batalhando por uma vitória sua e que na hora que ela vier, vai ser gratificante.
Então nós temos que fazer melhores perguntas e nós temos que associar essas situações a uma oportunidade de crescimento, ao prazer e não à dor. E não olharmos já assim, abaixando a cabeça e falar assim, nossa, não vai dar certo, eu vou perder, vou ser humilhado aqui. Muito bem, nós como seres humanos temos uma série de necessidades básicas. Nós temos a necessidade de segurança, nós temos a necessidade de sermos amados, de sermos relevantes naquilo que nos espaços que nós ocupamos aí na sociedade, nas nossas casas, famílias, trabalhos, nós queremos ser relevantes. Nós temos também a necessidade de busca por coisas novas, senão a nossa vida seria uma monotonia sem fim. Dessas necessidades todas, o problema ele atinge basicamente a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de certeza. Na hora que um problema vem, ele abala as estruturas daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós pensamos que é a nossa vida ali, que o nosso mundo não sai daquilo. Mas o problema, quando vem, ele estremece esses alicerces e nós acabamos tendo que nos movimentar e reconstruir ou construir algo novo. Então, o problema serve para chacoalhar um pouco, né? Para que nós busquemos crescer e construir algo. Então, numa visão espiritual, o problema é algo absolutamente positivo. Todos os santos, os santos da religião católica, passaram por essas crises, esses problemas, para poderem crescer, né? E basicamente alcançarem a santidade. Ninguém alcançou a santidade pura e simplesmente porque ela desceu sobre ele e falou assim, agora você é santo. Isso não acontece. A pessoa batalhou muito, sofreu muito para chegar lá. Então esse é um padrão de Deus para com aqueles que Ele ama. Que as pessoas também falam para mim, Deus não me ama porque eu tenho muito problema. Não, é ao contrário. Justamente porque você tem muitos problemas é que Deus te ama. Mas por quê? Porque sem os problemas você não vai se movimentar na sua vida. Você não vai buscar coisas novas. Você não vai buscar a santidade. Você fica lá sentado na sua zona de controle, na sua zona de conforto, na sua zona de pseudo-prazer ali, onde você tem tudo à sua mão e você não tem medo de nada. Então Deus lhe manda esses problemas, ou melhor, Ele permite para que você vá em direção a Ele, para que você se converta verdadeiramente, para que você busque a sua espiritualidade, busque sabedoria, busque discernimento, para que você e a sua família possam crescer. Então é uma coisa boa. Aos olhos de Deus é uma coisa boa, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de se santificar, por exemplo, para aqueles que creem nas coisas espirituais. Agora, e a questão do medo? Bom, medo todo mundo tem, sem exceção. Justamente porque o medo é um mecanismo de defesa do ser humano. Se você não tivesse medo, provavelmente você morreria logo ali na esquina. Ah, eu não tenho medo de nada, então vai atravessando a rua sem olhar, por aí vai. Exemplo bobo, né? Mas todo mundo tem medo. Então, você pergunta, mas como parece que há pessoas que não têm esse medo, parecem destemidas, como eles chamam? Não, a questão aí é outra. Na verdade, as pessoas têm medo, todo mundo tem. Mas existem pessoas que dominam melhor o seu medo, essas emoções e esses pensamentos que são gerados aí. Então a questão é, como você pode dominar melhor os seus medos? Porque o medo você vai sentir. O medo é um mecanismo humano, todo mundo tem medo. Eu acho que já falei aqui inúmeras vezes de um lutador famoso que eu vi uma entrevista uma vez. As pessoas falam, isso não serve para nada, esse pessoal aí só fala bobagem, mas o sujeito perguntou para ele, você não tem medo de subir lá não, encarar um homem daquele tamanho lá? Sabendo que o sujeito pode te arrebentar, pode te mandar para o hospital. Aí o lutador falou assim, olha, eu tenho muito medo. Eu falei, você tem medo? Eu falei, tenho. Claro, se eu não tivesse medo eu era burro. Mas como? Eu falei, sim, mas não parece, você chega lá com uma decisão e tal, a tua linguagem corporal, isso, aquilo. Ele falou, olha, porque é uma questão de treino. Treino com o quê? Treino de dominar o meu medo.
Então, há muitos anos eu venho com esse treino de dominar o meu medo e de usar esse medo a meu favor. Porque se eu tenho medo, eu fico mais ligado, eu fico mais atento. Se eu tenho medo, eu olho coisas que, num estado normal, eu não conseguiria ver. Eu vejo detalhes. Se eu estou com medo, eu sei que a forma como ele vai pisar, ele vai me dar um golpe tal, se ele virar o corpo, ele vai fazer tal coisa. Eu já sei antes, que eu estou ligado. Então, o medo, ele nos ajuda também a ter uma percepção mais ampla. Vocês reparam que o animal, quando está com medo, está sendo atacado por um animal maior, como ele consegue, às vezes, lances incríveis para fugir, para escapar. Como é que ele conseguiu visualizar aquilo? Como é que ele conseguiu escapar por ali? Você fica na dúvida e fala, meu Deus, é uma coisa até, parece até uma coisa mágica. Não, é porque o medo vai aguçar suas percepções. Então, o medo é uma coisa boa, o medo é um mecanismo de defesa, mas o medo deve trabalhar a seu favor e não contra você. O medo que trabalha contra você é aquele medo que te paralisa, é aquele medo que te põe para baixo, que te deprime, que faz com que você recue sem, de repente, nem estar no embate ainda, mas você está com tanto medo que você recua, sem nem tentar, que tira de você aquela coisa de, não, eu vou tentar, né? O medo que te faz fugir. A fuga. Esse é o medo ruim. O medo bom é aquele medo que te dá, aguça a sua visão, a sua inteligência, te faz buscar novas soluções. Justamente porque você precisa se autopreservar, você precisa vencer. Então, esse é o medo bom. Então, o medo pode ser trabalhado dessa forma. Todos nós temos essa capacidade de trabalhar essa forma do medo. Todos nós temos a capacidade de fazer com que o medo opere a nosso favor e não contra. Nós não estamos nos recusando a sentir medo, nós não estamos afastando essa emoção da nossa vida, não é isso. Mas nós estamos usando ela a nosso favor. Afinal de contas, é um mecanismo nosso. Vamos usá-lo. Vamos melhorar a nossa percepção diante das crises, dos problemas, a partir do nosso medo. Mas a fuga não é a solução. Jamais. Para o pessoal que costuma frequentar a igreja, pessoal que tem uma religião, e me conta essas coisas, não, eu ia enfrentar aquela situação, mas aí eu desisti, estava muito fraco, decidi deixar para depois, fui embora de casa, fui viver em outro lugar, e assim por aí vai, né? Eu sempre digo para eles o seguinte, olha, Deus não é um ser humano como nós assim. Você pode enganar aos outros, você pode enganar a si mesmo, mas a Deus ninguém consegue enganar. Aí qual é o resultado disso? O resultado é, se Deus tinha um teste para você e você faltou ao teste de propósito, ou faltou ao teste por algum outro motivo, porque te convenceram, sei lá, enfim, você não enfrentou a situação, Deus vai lhe dar uma segunda chamada. É igual no colégio, né? Teu filho falta a prova, o que acontece? Como é que ele vai passar de ano? Ele tem que ir lá fazer a segunda chamada, não tem? Pois na vida real nós também vamos ter que fazer a segunda chamada. O que você quer dizer com isso? Muito simples. Se você evitou um problema X, Deus lá na frente vai permitir que esse problema volte. Ele é, em essência, o mesmo problema X. Ele pode ter uma roupagem ou uma coloração diferente, mas ele é o mesmo problema. Até você enfrentá-lo. E aí tem gente que vem dizer para mim assim, nossa, essa situação volta e meia na minha vida, eu enfrento essa situação, eu passo por essa situação e eu tento dar um jeito de me esquivar, porque é muito desagradável, mas acho que é alguma maldição, alguma coisa que acontece na minha vida, porque toda hora eu me deparo com a mesma questão. Por que será? Porque você não fez a segunda chamada, você fugiu de novo, aquela questão vai voltar, até você aprender a enfrentá-la. Então, Deus tem essa pedagogia, Ele não vai deixar você fugir da raia. Ainda que seja uma única lição que você vai aprender a vida inteira, essa lição que você tenta evitar há anos e continua tentando evitar, Ele não vai deixar você escapar assim. Ele vai permitir que essa questão volte até um dia que você resolve enfrentá-la. E aí, a lição pode ser aprendida ou não. Mas, basicamente, a fuga
não resolve. E aí você tem a questão das suas emoções, dos seus pensamentos que atrapalham ou ajudam. Você sabe que os problemas são inevitáveis, você sabe que os problemas estão aí para fazer você crescer, você sabe que você tem as suas necessidades humanas e é uma questão de preservação, e aí acaba lhe gerando medo, mas o medo pode ser usado a seu favor ou não. E você tem que aprender a usar o medo a seu favor. Mas existe toda uma questão emocional e de pensamentos por trás de cada obstáculo que se enfrenta. E aí vem a questão, tudo bem, já sei que eu tenho medo como todo mundo tem, que eu tenho problemas como todo mundo tem, que eu tenho que enfrentar e não fugir, como todo mundo deve fazer. Mas o que eu faço com o meu pânico? O que eu faço com as minhas emoções? O que eu faço com esses pensamentos que vêm batendo na minha cabeça, dizendo você é fracassado, você não consegue? O que eu faço com isso? Então, toda vez que nós nos deparamos com algum problema, afloram na gente essas emoções e esses pensamentos. Essas emoções e esses pensamentos são a chave do sucesso ou do fracasso. Não há muito o que cogitar a respeito. Todo ser humano, diante de uma questão de crise, vai parar e vai pensar. E não só vai pensar, ele vai sentir. Então você precisa analisar o que você sente, como você sente, o que desperta esse sentimento em você. Quais são os pensamentos que essas emoções despertam em você? Você consegue ultrapassar esses pensamentos? Você consegue fazer com que eles evoluam ou até mesmo com que eles sumam? Ou você fica lá escravo daqueles pensamentos? A ponto de você estar indo para o trabalho e aquilo está na sua cabeça. Vai deitar para dormir, aquilo está lá na sua cabeça te incomodando. Você tem insônia, você não consegue dormir. O que eu posso ver é que a maioria das pessoas, a maioria é escrava dessas emoções, de emoções que acabam gerando pensamentos negativos e não consegue se apartar, não consegue enfrentar esses pensamentos de uma forma saudável, acabam caindo numa depressão, numa tristeza, acabam tendo pensamentos até autodestrutivos, porque simplesmente deixam livres essas emoções e acabam sendo escravas desses pensamentos. Então, o que eu sempre sugiro é que primeiro se analise essas emoções. Como é que eu vou analisar minhas emoções? Meu dia é tão cheio, todo ocupado, quando eu chego em casa eu estou cansado. Olha, para uma vitória pessoal, para o sucesso na sua vida, você vai precisar fazer sacrifícios. Não existe nada nesse mundo de bom que não venha de algum sacrifício. Você vai ter que tomar decisões e fazer sacrifícios, não tem jeito, é o caminho. Então você precisa escolher qual é a sua prioridade, vencer a crise ou então de repente dar uma relaxada e deixar para lá, eu vou fugir de novo, vou dar minha volta. É preciso que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Se você quer vencer, você precisa separar um tempo para analisar a sua situação. Esse tempo vai ser tranquilo, fácil? Não, vai vir com sacrifício, porque você tem filho, tem marido, você tem esposa, tem mãe, tem pai, tem trabalho, tem um monte de coisa. Mas você, se quiser de verdade, vai separar um tempo para analisar as suas emoções. Então, muita gente ignora esse fato. Aí me pergunta, mas com que frequência você espera que eu analise as minhas emoções? Ora, eu espero que você analise diariamente, porque é o que eu faço. Eu faço isso pela manhã e faço isso pela noite. Eu quero ver o que vai no meu coração e o que isso gera na minha mente. Sim, eu paro, tenho toda a minha forma de fazer, cada um deve ter a sua, né? Mas eu paro, esvazio a minha cabeça, começo a analisar como é que eu me portei no dia, por exemplo, à noite. Que emoções eu tive? Que pensamentos vieram daí? E aí eu consigo mapear. Bom, eu tive tais e tais emoções e tais pensamentos. Aí vamos lá, eu analiso. Isso é bom para mim? Me fez sofrer?
Foi uma coisa prazerosa? O que isso pode gerar no futuro para mim? E aí eu vou analisar de novo. Não, essa emoção aqui não é boa. Por exemplo, se eu tive raiva. Não, tive raiva por quê? O que gerou a raiva? E eu vou de novo, volto no meu dia, na minha mente, e procuro o que gerou aquela raiva. E aí eu analiso como se fosse um telespectador vendo um filme. Quando você vê um filme, você comenta o filme, né? Todo mundo. Nem que seja com você próprio. Você fala, não, isso aí não, como é que o cara faz um negócio desse? Espera aí. Né? Você tem essa... Então eu me vejo lá naquele filme, olha lá o que você fez. Ah, não. Não gostei. Não foi bom, podia ter sido de tal forma. Na hora que eu já vejo de tal forma, eu vou analisar o que era melhor, aquilo que eu fiz ou aquilo que eu poderia ter feito. Algo que eu poderia ter feito. Aí eu guardo aquela mensagem no meu cérebro e falo, ó, da próxima vez que eu me deparar com aquela situação, eu não vou mais agir igual. Eu vou agir de tal forma e me programo. E aí eu repito 1, 2, 3. Eu vou repetindo para mim até aquilo ficar bem claro para mim. A resposta correta é tal. Eu não vou mais fazer isso. Ótimo. Que outra emoção tem? Ah, uma emoção boa. Fala, olha, essa emoção aqui é muito boa. De repente eu me senti livre, alegre, me senti seguro. Essa emoção eu quero trazer para o meu dia a dia. Para uma hora que eu de repente não esteja tão satisfeito, que eu esteja triste, essa emoção eu quero trazer para o meu dia. Para falar assim, não, naquele dia, naquele momento eu senti tal coisa. E tento sentir de novo. Então, por exemplo, eu lembrava de momentos felizes da minha infância, lembrava a emoção que aquilo gerava, e se eu estou lá parado, quieto, no meu lugar de olhos fechados, eu conseguia sentir aquela emoção de novo. Falei, nossa, foi isso que aconteceu, olha, que coisa boa. Porque vendo um filme você se emociona, não se emociona vendo um filme? Então você consegue repetir aquela emoção que você teve, basta você passar como um filme. E aí, se eu estou mal, por exemplo, eu escolho uma emoção daquelas que eu tive, onde eu tive muita alegria, e passo o filme na minha cabeça à noite, eu respiro e, nossa, que coisa boa, e aquilo vai tomando conta de mim, nossa, que coisa boa. Então eu consigo sair de um estado ruim, se eu estou depressivo, se eu estou triste, para um estado bom, manipulando mesmo essas emoções com coisas que eu já vivi. Então o que eu faço nessa hora? Eu tento modificar essas emoções ruins a partir de emoções boas. Eu tento me manipular mesmo. Eu não fico deixando aquela emoção ruim tomar conta de mim muito tempo. Ah, mas você não sente alguma coisa ruim? Claro que eu sinto. Você não se sente derrotado? Claro que eu sinto várias vezes. Mas eu fico naquela emoção da derrota? Não, eu vou lutar todo dia para sair dela. Eu vou chegar lá de noite, vou sentar, vou fechar meus olhos, vou respirar e vou repassar aquele filme. Vamos ver o que aconteceu aqui. Nossa, que coisa... Por isso que eu estou chateado. Olha só o que aconteceu comigo. Aí eu falo assim, não, mas eu já tive situações de desafios similares na minha vida que aconteceram coisas boas. Vou procurar lá no meu arquivo essa situação. Aí eu sinto aquela emoção. Falo, nossa, isso é bom demais, olha só como deu certo no final. E aí eu pego aquela emoção e transfiro para a situação que eu estou vivendo. Eu passo o filme e me vejo hoje e falo assim, não, eu posso sentir isso agora. Eu sinto. Daqui a pouco é como se aquela coisa ruim partisse. Mas se eu não tomar nenhuma atitude, como aquela coisa ruim vai partir? Como? Se eu deixar a coisa me levar, eu vou entrar numa espiral cada vez mais para baixo. Se eu deixar aquelas emoções tomarem conta, não, todo mundo sente, coitado de mim. Quando começa esse negócio de coitado de mim, tô triste, já era. Você vai ladeira abaixo. Então a ideia é justamente você fazer um link, ancorar o seu viver em boas emoções. Manipular mesmo. Você tem capacidade porque Deus te deu inteligência. Então você vai fixar sua mente nas coisas boas. E a consequência disso são os pensamentos que vão surgir daí. Na hora que você pega uma situação que está ruim na sua vida e faz o link com uma situação de uma emoção boa e você traz essa emoção boa para aquele momento, do tipo um incentivo, teu cérebro começa a pensar de outra forma. Ele fala assim, não, eu posso vencer aqui.
eu vou encontrar uma saída. Eu tenho certeza que eu vou encontrar. Lá eu encontrei uma saída, por que agora eu não vou? Claro que eu vou encontrar uma saída. Vai dar certo. Não, vamos lá que você vai conseguir. E daqui a pouco você já está com outra pegada para a vida. E aquilo você vai em frente. Então é importante que todos os dias você analise o que você passou naquele dia. Separa pelo menos 15 minutos do seu tempo. 15 minutos. É quase nada. Separa 15 minutos para sentar sozinha, deitar, o que você preferir. Às vezes no final do dia deitar é complicado porque você fica com sono e dorme, né? Mas separa 15 minutos para que você analise aquilo que você passou, para que você trabalhe essas suas emoções, para que você limpe essas emoções que não prestam para você, para que seus pensamentos fiquem limpos também e você possa atuar de uma forma melhor. Mas é preciso que você trabalhe as suas emoções, que você se conheça, que você vá lá e bote o dedo na sua própria ferida. E aí entra outra coisa importante, não adianta dourar a pílula. Você não pode, vamos lá, usar de alegorias e adereços para enfeitar uma situação ruim. Você não pode usar de fantasias para se vestir, para que você olhe e fale assim, eu não sou tão ruim assim não. É igual aquela que chega no frente do espelho e fala assim, eu estou só cheinha, não estou gorda não. Isso não serve. Quando eu olho para o espelho, eu tenho que ver a verdade nua e crua. Eu tenho que ser o primeiro a botar o dedo na ferida e falar assim, isso aqui está ruim. Não, essa minha atitude está muito ruim. Não, eu não posso prosseguir fazendo desse jeito, está errado. Não, isso não está bom. Seja exigente com você, mas analise a coisa como ela é. Não fica fantasiando. Fala assim, não, mas eu só fiz isso porque me deram um empurrão, eu me irritei. Não, ela começou também, falou um negócio para mim, então não foi bem assim, eu até sou gente boa, né? Mas aí me irritou, sabe como é que é? Eu perdi um pouco o controle, dei logo um tapa. Mas eu sou gente boa. Isso não serve para nada. Então, nessas horas que você estiver fazendo esse exercício de análise das suas emoções, dos seus pensamentos, se analise de forma correta. Veja quem você é de verdade. Tire as máscaras que você usa no dia a dia. Eu sei que a gente, na sociedade, acaba usando um monte de máscaras aí, né, de acordo com o politicamente correto, de acordo com a sociedade e a cultura onde se está, mas na hora de se avaliar, isso não serve. É você com você mesmo. Lembrando, você pode até se enganar, mas a Deus ninguém engana. Então é melhor você não se enganar. Fica você e Deus ali, só vocês, vamos avaliar o negócio direito. Mapeia a sua estrutura, mapeia as suas emoções, os seus pensamentos, o seu raciocínio, como ele está, mapeia as suas características, sabe? As questões psicológicas pelas quais você passa. Anota num papel. Tem gente que esquece fácil, fala, não, ontem que foi mesmo que eu parei ontem para analisar, rapaz, eu não lembro mais. Não, acabou ali os 10, 15 minutos, vai lá e anota num diário seu, em algum lugar, no computador, cria uma pasta, não sei, grava, para que você possa ir acompanhando. Aí antes de você começar, você olha lá e fala assim, ontem eu trabalhei tal coisa comigo mesmo, olha aí, que bom. Aí as pessoas perguntam assim, mas como é que você faz esse negócio? Eu falo, olha, eu tenho 2 procedimentos muito claros ali no meu dia, nessa parte. Eu tenho um procedimento que é pessoal, que é essa forma de me analisar, onde eu fico em silêncio, eu procuro eliminar meus pensamentos, procuro ordenar os meus pensamentos um a um, e aí trabalhar as minhas emoções ali. E depois tenho a minha relação com Deus, que é através da oração. E aí eu tenho a minha oração pessoal, onde eu trato Deus como um amigo, eu converso com Ele. Mas Deus não vai falar nada comigo. Não sei, às vezes fala, às vezes não fala. Comigo também Ele pode passar semanas, meses sem falar nada, e daí? Não é por isso que eu vou parar de fazer. Mas aí eu converso com Ele. E tenho a parte de uma oração mais ritualizada. No meu caso, é o terço. Eu rezo. Então essa questão toda, para mim, é uma questão espiritual e psicológica, que eu trabalho todos os dias. Se eu não fizer isso, eu não aguento a vida que eu levo. É muito simples, é uma questão de saúde mental, saúde espiritual e até saúde física.
Porque a parte espiritual e a parte psicológica, elas vão refletir no teu corpo físico também. Aí vão falar assim para mim, não é possível que você tenha tempo para tudo isso. Eu falei, meu amigo, eu tenho que ter tempo para isso aí. Mas como é que você consegue? Tem família, tem AGU, tem escrever livro, não sei o quê. Até me perguntaram hoje ali no almoço, que horas você escreve? Eu escrevo na madrugada, meu filho. É o que dá. É o que dá. E deve sair direitinho, senão vocês não estariam aí. Então, mas você tem uma capacidade. Não tenho. Eu fui construindo ao longo do tempo. Perguntar para minha mãe, eu adorava dormir. Mas infelizmente não dá mais. Mas eu não vou me abater, tem coisas boas que saem daí. Da falta de sono, todo mundo tem um anjo da guarda. Aí. E ajuda muita gente. Então, assim, agora, o que eu não posso é me descuidar da retaguarda. Porque os problemas estão aí. O meu mundo é tão problemático quanto o de vocês, ou de repente até mais. Mas se eu abaixar a guarda, eu vou apanhar de uma forma lamentável. Porque a surra em quem é pequena é de um jeito, em quem é média é de outro, em quem é grande é de outro. Assim, Deus vai graduando, né? É igual a criança no colégio, a prova vai começar fácil, aí lá para o 5º ano já piora, lá no 2º grau é difícil, não é não? Então eu tenho que saber também onde é que eu estou nessa caminhada, para saber que tipo de teste Deus vai me dar. Ele não vai me dar uma moleza, com certeza. Então eu mesmo já procuro me mover. Não, vamos adiante, vamos fazer outra coisa, vamos tentar. Porque senão vem ele com a mãozinha dele e fala assim, vai precisar de um empurrãozinho, meu filho? Vai querer? E aí o empurrãozinho é aquela coisa por amor, mas vai doer. Então assim, o que eu faço? Eu tenho essa prática de me analisar, como se fosse uma meditação, se vocês quiserem chamar. Tenho a parte da minha oração pessoal e da minha oração do terço. É o que eu faço. É isso que vai me dar forças para eu poder seguir. Se eu me descuidar de qualquer uma delas, tenho certeza a coisa não vai ser bem feita. E aí a situação vai ficar pesada para mim. Dentro dessa situação toda, de oração, de meditação, eu trabalho o foco, o meu foco na vida, nas coisas que eu quero buscar, nos meus objetivos. Então, além de tudo isso, de trabalhar essas emoções, de trabalhar os meus pensamentos, eu ordeno, sempre faço uma atualização nos meus objetivos. Porque a gente muda, né? Eu não sou o mesmo garoto de quando eu tinha 15 anos de idade como eu sou agora. Os meus objetivos de quando eu tinha 15 anos de idade eram uns, agora são outros. Então essas coisas podem mudar. Resultado, eu atualizo os meus objetivos para ver se é aquilo mesmo que eu quero. Então eu paro, no meio disso tudo aí que vocês estão vendo, é claro que vai dar muito mais que 15 minutos, né? Não tem. Mas aí é de acordo com o que cada um busca. Mas eu paro e repasso os meus objetivos na minha cabeça, para cada área da minha vida. Aí também entra cada um. Eu sou muito assim, minhas coisas são complexas, vai lá. Eu não estou dizendo que vocês façam isso. Então vai ter um objetivo afetivo, sentimental, um objetivo como pai, um objetivo como marido, um objetivo como na área financeira, um objetivo na área como escritor, e por aí vai. Então eu tenho vários objetivos na minha cabeça. E eu vou repassando aquilo para ver se é isso mesmo que eu quero. Eventualmente eu mudo alguma coisa. Ou ajusto alguma coisa. Por exemplo, se eu já alcancei alguma coisa, eu ajusto. Eu vou um pouco mais acima. Ou se eu acho que eu exagerei muito acima, eu vou um pouco mais abaixo, mas eu ajusto. Ou se eu acho que não é mais aquilo, eu vou para outra coisa. Falo, não, isso aqui já não faz sentido para mim, já não é isso que eu quero outra coisa. E eu mudo. Então, atualizo esses meus objetivos. A mesma coisa aquilo que eu acredito, as minhas crenças. Eu repasso todas as minhas crenças também. Crenças humanas, crenças espirituais. Eu repasso. Será que eu acredito ainda nisso aqui? Vou pensar, acredito. E aquilo lá? Não, já aquilo ali para mim não faz sentido nenhum hoje em dia. Então, eu deixo de lado. E a partir daí eu construo as minhas regras, né, de conduta. Mas se eu não sei exatamente que crenças eu tenho, se eu não sei exatamente qual é o meu foco, quais são os meus objetivos, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar caminhando ao acaso no meio da crise. Eu vou olhar, tudo vai me parecer um grande caos
e eu vou parecer perdido no meio desse grande caos. E vou me abater mais, que eu falo assim, nossa, eu não sei nem para onde eu estou indo, não sei o que fazer. Isso aqui é tão confuso que eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer aqui. Como é que eu vou passar isso? Como a minha vida vai para frente? E aí vai vir aquele pensamento, nossa, minha vida só faz dar nó, dar nó, dar nó. Estou acorrentado aqui nesse lugar, que lugar desagradável, eu não sei como sair. Claro, se você não tem um tempo para pensar, não tem um tempo para planejar, você não vai sair mesmo. E é o que acontece com a maioria das pessoas, elas não conseguem sair. Aquilo consegue incomodá-las, aquilo vai incomodando cada vez mais, elas vão adoecendo da cabeça, vão adoecendo das emoções, vão adoecendo do corpo físico. E acham que a vida é uma grande porcaria. E olham para o lado e falam assim, a vida desse pessoal é muito melhor que a minha, né? Eles não passam por isso. Porque o ser humano também tem isso, ele gosta de medir as cruzes. Ele olha para o lado e fala assim, deixa eu ver se essa cruz aqui é maior que a minha. Ah, a minha é tão grande. Ah, serve para nada. Isso aí não serve para muita coisa. A cruz só serve para você ver que todo mundo tem cruz, mas como é que você vai saber o exato efeito daquela cruz sobre aquela pessoa? Como é que você vai medir? É como no levantamento de peso lá nas Olimpíadas, tem várias categorias, você vê um monte de cara forte ali atarracado. Por que aquele ali levanta mais que aquele lá? Mas será que aquele esforço daquele de categoria menor não foi melhor do que aquele? Você não tem muito bem como medir, só se você fosse muito especialista naquele negócio. Mas muitas vezes uma cruz que te parece menor que a tua, para aquela exata pessoa, é uma cruz muito mais pesada do que a que você está carregando. Então isso não é justo, nós não podemos ficar medindo cruz, né, sopesando quem é que sofre mais. O que nós temos que fazer é sair do sofrimento pelas nossas próprias pernas, nós temos que buscar sair. Como? Fazendo dessa forma que eu lhes falei, fazendo dessa forma. E parar de professar a nossa derrota, de falar aos quatro ventos a nossa inoperância. Isso não existe. Porque a nossa linguagem produz efeitos nas nossas emoções, as nossas palavras produzem efeitos nas nossas emoções, na emoção do próximo, nos nossos pensamentos, no pensamento da coletividade toda que está ali. Porque Deus nos deu nos comunicarmos através da palavra, além de outras coisas, mas basicamente nós falamos, nos comunicamos falando. Então é muito importante que você escolha bem as suas palavras, que as suas palavras sejam edificantes. Ah, como assim? Não fica professando derrota. Naquilo que você vai falar, pensa no que você vai falar primeiro. Para isso você tem a cabeça, para pensar antes de falar. E fala coisas que sirvam tanto para você como para os outros, que levantem você, levantem os demais, para que os demais possam olhar para vocês e falar assim, poxa, estou com esse cara aqui, eu estou bem, porque esse aqui é firme, então nós vamos adiante, vamos conseguir passar por isso aqui. Mas se você começa dentro da sua própria casa, a falar nas desgraceiras todas que você passa, que você está apavorado, que você não tem noção de como vai sair, como é que a sua mulher, seu marido vai levar aquilo adiante? Seus filhos vão olhar e falar assim, ih, já era, né? Se ele está desse jeito, quem sou eu? Então isso prejudica a todo mundo. Correção da linguagem, né? Quantas vezes a gente já ouviu a palavra tem poder? Tem poder mesmo. Até para quem não acredita nas coisas espirituais, a palavra tem poder, porque ela tem poder de influenciar os seus pensamentos e as suas emoções. E o dos outros também. E além das palavras negativas, das palavras que nos põem para baixo, existem crenças nossas que também nos põem para baixo. São as chamadas crenças limitadoras. Essas crenças são venenosas. Eu vejo gente que pensa de cada forma, né? Outro dia, estava até em São Paulo no lançamento lá do livro, e desse último livro, a senhora veio falando para mim que estava muito difícil a situação em casa, a situação financeira e tudo. Eu falei, é mesmo, mas na sua opinião, o que acontece? Ela falou assim, não, é porque lá em casa tem uma coisa ruim com o negócio de dinheiro, e meu marido sempre diz que sempre xinga quem é rico, sempre xinga negócio de riqueza. Tal. Mas e a senhora? Eu falei, não sei, né? De repente a vida deles vai ser melhor que a nossa, porque aqui a gente falta tudo, como é que a gente vai fazer?
Aí me ocorreu essa ideia, né? Eu falei assim, mas então seu marido, assim, que ele acha que ganhar dinheiro é uma coisa ruim, se ele ganhar muito dinheiro... Ela falou, não, ganhar dinheiro assim, se for pouquinho tá bom, mas se for muito, é uma coisa ruim, né? Porque Deus não gosta dessas coisas. Eu falei, Deus não gosta não? Não. Eu achei que Deus quisesse o nosso bem, de repente ganhar um bom dinheiro, ter conforto não é uma coisa boa, a não ser, acho que é pecado, né? Ah, tá. E você aprendeu isso onde? Não, na Bíblia está dizendo lá que o dinheiro é a fonte de todos os males. Parece que a Bíblia da senhora está com a tradução. Por quê? Não, porque diz lá que o amor ao dinheiro é a fonte. O amor ao dinheiro. A escravidão ao dinheiro é outra coisa. Uma coisa é a senhora ganhar o dinheiro honestamente, saber ter uma boa relação com o dinheiro, saber que o dinheiro serve para fazer caridade, para dar conforto para sua família. Isso não há problema nenhum. O amor ao dinheiro é aquela pessoa gananciosa, que só quer o dinheiro pelo dinheiro, para que o dinheiro lhe traga poder, só olha para o próprio umbigo. É isso que está escrito na Bíblia, senhora. Não é? Olha lá de novo. Ah, isso é. Então eu vou falar para o meu marido, acho que ele leva a coisa de outra forma. Eu falei, ele leva a coisa de outra forma, e aí o que acontece? Ele tem uma crença limitadora. Quando ele começa a ganhar dinheiro, aquilo bate no inconsciente dele assim, ó, na cabeça dele, ó, não pode ganhar dinheiro não, que é pecado, cara. E o cara se sabota. Mesma coisa o casal lá. Aí a menina veio falar comigo também, falou assim, não, você sabe que lá em casa, o casamento não dá certo, ele saiu de casa de novo. Eu falei, o que aconteceu? Eu não sei, quando começa a ficar tudo muito bom, de repente vem uma bobagem, uma briga por nada, a gente acaba se... É mesmo? Mas isso é uma coisa estranha lá na família de vocês? Não, eu vi isso com os meus avós, vi isso com meus pais, e aí comigo também é assim, porque eu acho que passa de pai para filho, né? Bom, que eu saiba, não passa de pai para filho. Não, mas é uma coisa assim espiritual na nossa família. A gente não pode ser feliz ali, não. Tem um momento de felicidade, mas depois já acaba logo. Vocês viram no relacionamento? No relacionamento. Então eu já estou preocupado com a minha filha aqui, coitada, porque vai ser a mesma coisa para ela. Falei, isso é sensacional, né? Quer dizer, ela já profetizou para a garota a derrota no casamento da garota. E a garota ouvindo. Desde pequena, o que a garota vai crescer pensando? O casamento é o seguinte, vai ter um momentinho bom, depois vai ser a desgraça, minha filha. Bota o cara para correr, porque, Eu falei, mas é uma crença muito ruim essa sua. Mas por quê? Eu falei, porque você se auto-sabota. Com certeza, partiu uma briga idiota do nada e levou a uma separação, um troço que você foi intransigente, ele foi intransigente, mas que podia ter sido contornado. Aconteceu algo de grave? Não consigo lembrar nada de grave, não. Mas aí você vê aí, a gente estava separado. Eu falei, então... Não era melhor ter trabalhado isso, não? Agora eu não sei. Falei, não, vai lá, conversa com ele, vamos ver, porque não teve nada demais. Não teve. E aí, como é que você se sente? Ela, eu acho que é isso mesmo, é assim mesmo que tem que ser. Quer dizer, ela tinha essa crença, é assim que tem que ser. Então essa crença te limita, te faz sofrer, mas como aquilo já está lá plantadinho no teu inconsciente, é assim que tem que ser. Olha, se eu estou ganhando muito dinheiro, está errado. Tem alguma coisa errada, eu tenho que me sabotar aqui, acabar com esse meu empreendimento, porque é assim que tem que ser. Se meu casamento está dando certo, eu tenho que acabar com esse negócio, porque é assim que tem que ser. Não, o mundo é assim, está errado. Então essas crenças limitadoras são veneno para as pessoas, eu vejo como as pessoas cultivam isso. Aí eu pergunto às vezes, elas não sabem nem a origem do negócio, mas onde é que começou isso aí? Me conta. Onde começou? Eu não sei, eu penso nisso desde que eu sou criança. Então alguém, talvez, dentro de casa, tenha dito para ela, criança, estava vendo um negócio na televisão, falava, esse rico, safado, desgraçado, rico é tudo bandido, hein? Estou te falando, se tu for rico, olha lá, ó. E a criança está lá, né? Então, assim, meu Deus, falar uma coisa dessa para uma criança, você estraga a vida da criança. É igual casamento, aí a mãe briga com o pai na frente da criança, aí vira pra menina e fala assim, tá vendo, homem é tudo assim, ó. Vai a casa pra você ver que vai ser assim, ó. A garotinha lá olhando. Que coisa fantástica, né? Então se criam várias crenças limitadoras na cabeça da criança. E hoje eu vejo que uma boa parte dessas crenças foram colocadas ali pelos pais. E mais, a crença fica fixa porque ela vem no momento em que há uma forte emoção no ambiente. E já sabem, diante de uma forte emoção, aquilo absorve igual aquela cola super bonder, né? E a criança cresce com aquilo e aí quando vai virar adulto, tá lá. A crença é péssima. Então é muito, muito importante que a gente
a gente se analise, veja quais são essas crenças limitadoras, né? Que crenças limitadoras que nós temos. E também temos que averiguar se nós não estamos passando essas crenças limitadoras para os nossos filhos, para as pessoas da nossa família. Então, por exemplo, lá em casa, às vezes eu posso estar virado com raiva, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar lá para o garoto, porque ele vai ouvir aquilo de uma outra forma, né? Entendeu? E aí eu me lembrei de uma vez que eu fui levar o menino num jogo de futebol, era um jogo do Fluminense lá, e estava empatado o jogo, aí no último minuto lá teve um pênalti pro Fluminense, o cara foi bater o pênalti, aí o cara bateu de uma forma... Aí eu já estava irritado, cara, eu levantei, mas tinha uma vontade de xingar, não podia, que estava do lado, ele já me olhando, né? Então eu queria dizer, agora, vamos ver como é que esse cara vai reagir, né? E ele viu que eu estava irritado, vambora, bora, chega, bora, vou ver mais o final do jogo. Não, pai, peraí, deixa ficar o final, não, vambora. Pô, pai, fica bravo não, pai, é só futebol, é só o jogo, vamos ver, pai, tá bacana. Eu falei, pô, o cara, como é que o cara erra um pênalti desse? Não, pai, eu não ia errar também não, você não ia, mas coitado do moço, né, ele chutou por cima, né, pai, fica aí, fica chateado não, pai, é só o jogo. Aí fiquei, né, aí quando eu via descendo assim, eu caí, fiquei calado, né, fiquei muito irritado com aquilo, falei, pô, não volto nunca mais, vou ver essa porcaria, né. Mas era uma injustiça grande com o garoto. Aí fiquei pensando, vou falar para ele, essa porcaria, mas fiquei quieto. Aí vinha descendo a rampa, aí daqui a pouco ele olha para mim, e aí, pai, já passou? Aí eu sorri, aí achei engraçado, né? Eu sorri, falei, nossa, que idiotice minha, tô bravo por causa de futebol, né? Quando, na verdade, o programa foi ótimo para o menino, ele queria se divertir. Ele não tem que vincular essas emoções de guerra, de isso é uma besteira, né? Eu ri, brinquei com ele e tal. Aí ele chegou em casa e ele contou, né, pra minha esposa, falou assim, pô, o pai ficou bravo lá na hora que o moço perdeu o pênalti, o pai ficou chateado, mãe, você precisa ver. Aí o que ele falou? Não falou nada, não, ficou calado. Ela me olhou assim, como que assim, mas não falei nada, fiquei quieto. E tinha ficado calado mesmo. Mas assim, essas coisas vão criando um bom ambiente, então ele sempre quer voltar no jogo. Aí ele passa a entender assim, não, o jogo é uma diversão, se perder tá tudo bem, se ganhar tá tudo bem, que é verdade, né? O legal é ir, né? Igual a questão da competição, né? Vai competir, então, pô, vou lá competir, eu tenho que ganhar? Não, você tem que fazer o seu melhor. Isso você tem que fazer, tem que dar tudo que você tem. Agora, você tem que ficar feliz que você teve a oportunidade de competir. Se você ganhou ou não ganhou, pode acontecer, mas você tem que dar o seu melhor. E tem que querer. Se você quer, vai. Não vai obrigado, não vai para querer mostrar para alguém que você é mais homem que alguém, não. Você vai porque você quer. Ah, tá bom, então tá bom. E assim a gente vai crescendo. E são coisas que a gente vê que nos limitavam bastante, né? Teve uma vez que eu competia quando era criança e as eliminatórias da natação eram de manhã, as finais de noite, tardinha de noite. E aí o pessoal falava sempre, não, você tem essa prova de 200 borboleta, quando você chegar, se for para a final, você já chega morto e tal. E aquilo na cabeça dos garotos, né? Que coisa idiota. E você já sentia dor antes, né? Antes de entrar na final, né? Porque, pô, você se classificou, tá morto, né? Tá cheio de dor. E aí, uma vez, eu tava me sentindo super bem, o cara perguntou, e aí, tá doendo muito? Lá o treinador falou, não tava doendo, né? Pô, então, você não se esforçou bem, não se esforçou. Eu falei, não, mas tem que doer? E aí, fiquei pensando nisso, será que tem que doer? Será que tudo que na vida a gente consegue com esforço tem que doer? Nem sempre, né? Algumas vezes dói, a gente consegue, outras vezes não dói não. Outras vezes a gente se esforça muito, mas não dói. Então não existe um padrão, eu acho. Eu acho que tem hora que dói, sim, mas se eu quero muito, eu vou enfrentar aquela dor. Se eu quero muito, eu vou conseguir. Que eu vou dar meu jeito de enfrentar. Mas tem hora que dói, mas não dói tanto. E eu estava esperando uma dor maior e já fico me encolhendo assim, vai doer muito, mas não dói. Eu falo, opa, o que será que está acontecendo aqui? Então eu aprendi a deixar a minha mente um pouco mais livre nessas ocasiões e a focar nesse momento anterior. Eu tenho um objetivo, chegou a hora de eu ir lá batalhar por ele, eu vou. Mas eu vou tranquilo, vou dar o meu melhor, vou fazer tudo que eu puder. Se doer, doeu, se não doeu, ótimo. Mas eu não vou com medo da dor, eu não vou prenunciando uma dor. Porque eu não sei, às vezes dói, às vezes não dói. Então é a questão de deixar sua mente um pouco livre também, em paz, né?
Não ficar achando que o passado se repete sempre no futuro. Isso não existe. Aquela coisa dos historiadores, não, a história sempre se repete. Não tem esse negócio, meu amigo, não existe isso. O meu passado não necessariamente vai se repetir no futuro. Nem um passado de glória, nem um passado de derrota, obrigatoriamente vão se repetir. Não tem isso. E isso me leva a fazer o seguinte, me leva a me esforçar muito nas questões futuras. Quando eu vou enfrentar alguma situação que eu já enfrentei, eu posso ter vencido 10.000 vezes, mas eu vou enfrentar como se fosse a primeira vez. Eu vou sério para aquilo ali, eu vou para dar o meu melhor. E se eu já perdi 10.000 vezes, eu vou enfrentar para ganhar. Eu não vou ficar pensando assim, nossa, eu já perdi tanto aqui, isso aqui não vai dar não, porque já, olha, só dá errado. Então, eu não fico fazendo isso. Porque o passado não necessariamente vai se repetir no futuro. Não vai. Nem para bem e nem para mal. Não vai. Se a situação está chegando para você, trate ela como uma situação nova. Claro, você tem a experiência de vida. Use essa experiência de vida. Use tudo aquilo que você aprendeu. Mas não vai pensando em derrota previamente, nem em vitória previamente. Vá pensando em fazer a sua parte da melhor forma possível. Porque se você já vai entrando de sapato alto e fala assim, isso aqui eu já ganhei muitas vezes, é moleza, você vai cair. Se você já entrou assim, não tenho chance não, olha, eu já perdi tanto aqui, não sei, se vai ser muito ruim para mim, você vai perder. Então, qual é a atitude? Eu vou para enfrentar, eu vou para analisar todas as vertentes ali e eu vou dar o meu melhor. E aí, bom, eu vou para ganhar. Mas se eu souber que eu dei o meu melhor, eu já saio tranquilo. Já saio tranquilo daquele evento ali. Fiz tudo o que eu podia fazer. Fiz, deixa eu analisar. Fiz, então tá ótimo. Se eu ganhei, eu perdi. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Tudo que eu podia, estava ao meu alcance, eu fiz. E Deus vai me olhar de outra forma. Vai olhar e falar assim, não, ele enfrentou e fez o deverzinho dele direitinho, fez a prova dele vou passar ele de ano, vai. E aí eu posso tirar 7, mas passar. Não posso não tirar 10, mas com 7 eu passo. Deus vai lá, vai me dar um 7 e falar, vai adiante, vamos ver como é que fica depois, né? E outra questão fundamental diante dos problemas, especialmente quando a gente vence os problemas, né? Quando a gente tem aquela coisa assim, venci, me saí vitorioso. Nessa hora você tem que ter uma coisa chamada gratidão. E eu canso de falar isso, na Bíblia chama muita atenção as passagens em que aquelas pessoas ficaram curadas quando tiveram contato com Jesus. E Jesus sempre dizia, duas coisas ele batia sempre na tecla. A primeira, sua fé te salvou, a fé. Quer dizer, ele enaltecia a fé daquelas pessoas. Que bonita fé. Ele olhava e falava assim, nossa, nunca vi uma pessoa de tanta fé. Você vê que toda hora o que ele procurava naquelas pessoas? Cadê a fé? E a fé era uma coisa que aquilo mexia com ele, né? Ele ficava feliz. E outra, a gratidão. Há um ponto daquela cura daqueles leprosos, um só voltou para agradecer. Ele falava assim, cadê o resto? Não sei. Aí ele falava assim, vocês veem só? De 10 voltou um só. E hoje em dia Deus deve olhar e falar assim, de 1.000 voltam 2, 3 e deve ficar triste, né? Ele deve olhar e falar assim, poxa, a pessoa conseguiu a vitória e é incapaz de sentir gratidão. Então a gratidão é uma coisa fundamental. Se você quer cultivar suas vitórias na vida, quando você tem uma vitória na vida, tenha gratidão. Cultive isso diariamente. Então no final ali da minha oração, quem já foi ao terço sabe, né? A gente até agradece a Deus quando chega no final, fala, vamos agradecer por tudo aquilo que a gente está recebendo aqui e por tudo que a gente vai receber. Isso também é uma questão de fé, né? Eu sem ver, já estou agradecendo aquilo que vem. Mas tem que ter gratidão, porque a gratidão move de uma forma bem bonita Deus. Deus, ele se sente ali acariciado com a gratidão. Então, assim, é bonito. Eu vejo gente que tem uma oração já no início do dia, quando a pessoa levanta e fala assim, Deus, obrigado, porque eu consigo ficar de pé, eu consigo andar, eu tenho saúde. E aquilo dá uma gratidão. Aí eu agradeço, poxa, eu estou aqui, eu tenho que agradecer. Eu tenho carinho, eu tenho amor, eu tenho que agradecer.
Então a questão do agradecimento, da gratidão é fundamental. As pessoas ignoram muito isso. E já vi gente que recebeu milagres grandes assim. E a partir do momento que o milagre veio, a pessoa esqueceu de Deus, esqueceu das pessoas que estavam ali batalhando com ela pelo milagre, sabe? Isso deve ser uma tristeza. Se é uma tristeza para mim, imagina para Deus, né? Eu fico imaginando, ele deve ficar arrasado. Olhar e falar assim, nossa, que ingrato. Então, a gratidão é um combustível para que a gente tenha mais e mais vitórias. Não interessa o tamanho da sua vitória. Mesmo porque a gente vive aqui uma guerra que não tem fim, são várias batalhas até o último dia, né? Mas aí, cada vitória você tem que celebrar, tem que agradecer, tem que falar assim, pô, obrigado Deus essa vitória. Só isso já vai fazer ele abrir aquele sorriso assim, falar assim, não, meu filho sabe que eu tô aqui, ele sabe que ele venceu, né? Porque tem gente às vezes que tá assim, ganhei, pô, tá, então tá. E vai adiante assim, continua com aquela, mas a minha vida, né? Então isso aí não leva a lugar nenhum. Quando você, mesmo na crise, que é uma batalha grande, tem batalhas onde você vence, tem uma guerra grande com várias batalhas, você vence algumas batalhas, agradeça, se mostre grato, feliz que você ganhou. Tem que viver, tem que sentir, tem que falar assim, eu sou feliz, aqui eu ganhei isso aqui, olha aqui, eu sou feliz. Né? Então a gratidão é fundamental. Nunca deixem de fora do processo que for de vocês, da vida de vocês, a gratidão. Deus vibra com essa gratidão. Ele fica feliz. Ele fica, vai lá, se fosse possível, emocionado de uma forma positiva. Falar, olha aí, esse sabe, né? Então era isso que eu tinha para dizer aí para vocês. E nós vamos ter perguntas, não vamos?